Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, sábado 8 de abril. Ontem não tivemos aqui a nossa tradicional resenha da hora do almoço, ali por volta de 1h05. Foi feriado, resolvi passear um pouquinho com a digníssima, com a pequena Luna, passar um tempo de qualidade com a minha família, espairecer em relação a tudo isso também que tá acontecendo com o Botafogo, que a gente fica tão chateado, né? Em relação a esse fraco desempenho, horroroso desempenho que o Botafogo tem apresentado. Só que, claro, eu tô de volta pra gente poder trocar uma ideia sobre tudo isso, especialmente falando aqui sobre o grande assunto do momento. Castro permanece ou sai do Botafogo? Independente do que aconteça, o Castro vai cumprir o seu contrato, independente de resultado, independente de desempenho, independente de eliminação, de classificação, independente, fica até o fim? Ou o Castro vai permanecer mais 1, 2 meses, sendo reavaliado ao longo desse período, para a gente poder chegar a uma conclusão, não vai ter reviravolta, é isso aí mesmo e daí não vai sair. Ou então, né, mais uma alternativa, mais uma decisão que pode ser tomada, dependendo do resultado contra o Audax, o Castro cai antes da partida, por exemplo, diante da equipe do Ipiranga. O que pode acontecer no fim das contas? Em relação a essas decisões, tem um ponto que a gente precisa abordar, que inclusive eu coloquei na capa dessa resenha. Qual é a matemática da demissão ou da permanência? Tudo envolve números. E eu vou trazer todos os elementos aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Só que antes, Fogão, fica aquele pedido especial para que você deixe o seu like. Isso é extremamente importante aqui para o crescimento do Fala Fogão. Cada vez que você deixa o like, mais torcedores passam a conhecer o canal. E dessa forma a gente pode alcançar nossa próxima meta, nosso próximo objetivo, que são os 30 mil inscritos. Se você já é inscrito, aproveita para se tornar membro aqui do canal a partir de R$ 4,99 por mês, no botão Seja Membro. Você tem uma série de benefícios e ainda fortalece o nosso trabalho, beleza? Dito isso, vamos em frente. Para vocês que conhecem o trabalho aqui do Fala Fogão há mais tempo, trabalho esse que começou em 21 de julho de 2020, estamos quase completando 3 anos, portanto, já certamente me escutaram falar aqui em alguns momentos, em algumas circunstâncias, a seguinte frase que eu vou repetir agora. Quando a gente chega num dado ponto de quase ruptura, conforme a gente tem visto na situação do Castro com o Botafogo, a diretoria acaba cozinhando uma decisão que eventualmente ela vai ter que tomar, tá? Esse é o modo padrão, digamos assim, quando um treinador chega nesse ponto de quase ruptura que o Castro está com o Botafogo. Raríssimos são os casos, sejamos realistas e sinceros em relação a isso, onde um treinador ele vê a corda quase romper e consegue, refazer essa corda, tornar essa corda forte novamente. Raríssimos são os casos. Via de regra, o que acontece? A gente começa a falar sobre demissão, começa a falar, não dá mais pra esse cara, o time não tá evoluindo, fora fulano, realmente tá feio pra caramba. A gente começa a falar tudo isso. Daqui a pouco tem a notícia na imprensa dizendo que o treinador vai ser mantido, mas seu trabalho será continuamente reavaliado e tudo mais, conforme já saiu essa matéria, inclusive. E mais adiante, dados os resultados, o desempenho que não se modificou, aí, corta o vínculo e é isso aí. Normalmente é assim que funciona no futebol brasileiro, né? Quando uma diretoria tenta ali realmente manter o treinador e tal, não sei o quê, tenta dar esse respaldo, que é o que tem acontecido com o Luiz Castro desde a última temporada. Não podemos esquecer, por exemplo, aquele período de intensa turbulência ali para o fim do primeiro turno, né? Aquele período das 4 derrotas seguidas, aí o Botafogo consegue vencer o São Paulo Internacional, aí volta a tropeçar. Tivemos um período bem complicado ali naquela época, né? É verdade, muitas lesões, muitas suspensões, remontagem do elenco, dificuldade de repetir o mesmo 11 inicial, o tempo inteiro tendo que modificar por força de lesão, por força de suspensão. Tudo isso é verdade. Assim como o próprio Textor, que havia feito promessas ao Luiz Castro e ainda não tinha cumprido essas promessas. Não é à toa que naquele primeiro momento de turbulência, de crise, em relação a resultados apresentados pelo Luiz Castro e companhia, boa parte da torcida não era favorável à saída do treinador. Inclusive o próprio Textor, em dado ponto, deu uma declaração dizendo: nunca pensei em demitir Luiz Castro, ele é meu sócio no projeto, blá, 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 blá. Aquilo tudo que a gente já sabe que foi dito. Só que o tempo passa, né, minha gente? O tempo passa, o tempo voa, e quando a gente vê, mais uma vez, o Botafogo voltando àquele nível de tem que demitir o treinador, não dá mais com esse cara, que não sei o quê, é óbvio que o grau de insatisfação, que antes só pegava parte da torcida, se amplia.
mais torcedores passam a ficar incomodados com a falta de evolução da equipe e de consistência. A gente cortando aquela oscilação constante que traduz o trabalho do Castro até aqui, nesses mais de 12 meses que ele tem à frente do Botafogo. Falta de consistência, muita oscilação. A gente consegue resumir todo esse período do Castro à frente do Botafogo com essas duas questões, certo? Quando a gente vê hoje o Botafogo atravessando essa crise, mais uma vez com o Castro no comando da equipe, sendo que nesse meio do caminho, sim, tivemos uma melhor performance no Brasileirão de 2022 na segunda metade do campeonato, mas ainda assim não foi uma performance assim de encher os olhos. Até tivemos alguns jogos ali que o Botafogo produziu bastante e tal, mas via de regra são vitórias pragmáticas que o Botafogo conquista, certo? Aquela história de Botafogo Way, de posse de bola, a gente até viu aqui e ali, mas de forma muito espaçada, não teve uma regularidade. Então é claro que quando a gente avalia o trabalho do Castro hoje, não só pensando nesses últimos resultados, quando a gente faz uma avaliação macro, mesmo ponderando sobre todos os elementos que aconteceram durante esse período, o custo-benefício do treinador é muito ruim. Não tem como falar o contrário. Um cara que ganha o que o Castro ganha é para apresentar soluções diferentes quando os cenários desafiadores se apresentam. Mas não é isso que acontece. O Castro demonstra uma dificuldade gigantesca de se adaptar, de encaixar num dado cenário. Tem que estar tudo muito perfeitinho, condições ideais de temperatura e pressão para que o trabalho de fato possa progredir. E aí é que entra o grande X da questão. É possível ainda ter uma reviravolta nessa forma de jogar do Botafogo com o Luiz Castro à frente da equipe? Hoje, a maior parte dos torcedores não acreditam nisso. E eu digo para vocês, o próprio Textor já olha para o trabalho do Castro de uma forma diferente. Já não é mais aquele prestígio de outrora. Porque numa outra circunstância, lá em 2022, o Textor sabia. Ele precisava dar melhores condições ao treinador. Ele precisava oferecer, fornecer ao Luiz Castro aquilo que ele havia prometido. É verdade, nessa virada 2022-2023, o Castro que pediu reforços de nível titular, é verdade, ele não teve isso. A gente tem que ser sincero e realista. Por mais que você não goste do treinador, mas nesse aspecto, o Castro tem motivo para ficar insatisfeito. Ao mesmo tempo, ele pode ficar insatisfeito com a questão do planejamento da pré-temporada. Mas apesar dos pesares, ainda assim, sem ter tido aquela pré-temporada certinha, sem percalço algum, ainda assim foi um período de treinamentos bem amplo, com todos os jogadores ali podendo entrar um pouquinho, ter minutagem, tudo aquilo conforme o treinador queria fazer em pré-temporada. Perdemos o Jefinho, perdemos o Júnior Santos, que acaba voltando depois, mas, sinceramente, contra times de Série D e sem divisão, é claro que o Botafogo tinha que buscar uma melhor performance. É claro que o Botafogo tinha que buscar resultados positivos. Mas isso, à medida que a gente perde pro Vasco, joga contra o Flamengo e perde pro time C, ó, ladeira abaixo total. O que acontece dentro do Botafogo para a gente estar passando por esse cenário? Por que os jogadores que em outros tempos já performaram melhor sob o comando do próprio Luiz Castro, hoje não conseguem reproduzir as dinâmicas que já executaram? São perguntas extremamente pertinentes. E o John Textor certamente está se questionando a mesma coisa. Não pense você que isso é uma exclusividade nossa enquanto torcedores. Certamente o John Textor pensando no Botafogo enquanto negócio, olhando que o mau desempenho pode levar o Botafogo para um caminho nada agradável, do ponto de vista financeiro inclusive, é claro que ele está pensando sobre todas essas questões. E aí entra um outro elemento. Além de pensar na própria performance, o Textor, na hora de decidir pela sua permanência ou demissão, né, me referindo aqui, claro, ao Luiz Castro, ele ainda tem que considerar os números. Muito se diz que o Castro hoje só permanece por conta da sua multa, que giraria na casa dos 10, 12 milhões de reais, segundo, né, todas as informações que circulam a respeito desse assunto. E, obviamente, se você for demitir o cara, você tem que pensar, como é que eu vou pagar isso daqui? É diferente do Botafogo associativo, onde o presidente não precisava se preocupar com isso. Demite, joga pra frente essa dívida, vira problema do próximo presidente. O Textor não vai ter próximo presidente. O Textor é o cara que manda na parada. Logo, ele tem que pensar com o bolso também. Como eu faço para demitir o treinador?
É o momento para fazer isso? Será que a gente não consegue uma reviravolta passando 1, 2 meses? É completamente compreensível que um investidor pense dessa maneira, de uma forma totalmente racional. Totalmente. O Textor pode não gostar do desempenho, mas ao mesmo tempo ele vai ter que pesar o bolso. Como que vai ser esse impacto nas finanças da SAF Botafogo? O Castro até falou, se eu perceber que o meu trabalho realmente não está indo para lugar algum, eu me demito. Mas honestamente, eu não consigo acreditar nesse cenário. O Castro deixou bem claro em entrevista lá em Portugal, dizendo: quero cumprir o meu contrato até o fim com êxito, né? Conseguindo a Libertadores e tudo mais, aquilo que foi estabelecido de objetivo para essa temporada. Mas a gente não consegue enxergar a possibilidade de êxito. Esse é o grande X da questão. Agora, falando em números, se existe de um lado uma multa de 10 a 12 milhões de reais, né? Porque a multa provavelmente está estabelecida em dólares, a gente também não pode deixar de considerar que do outro lado tem premiação, tem bilheteria, tem sócio-torcedor, tem muita grana envolvida relacionada à performance da equipe. Se o Botafogo não vai bem na Copa do Brasil, se o Botafogo cai pro Ipiranga na Copa do Brasil, e hoje, honestamente, não é nenhum absurdo pensar que isso pode acontecer, não era pra gente estar falando isso aqui em abril de 2023, mas infelizmente é a realidade. Hoje pode acontecer. Lá, jogando em Erechim, podemos tomar um calor danado, porque o Red Bull Bragantino tomou e o Grêmio também. Então o Botafogo, claro, pode passar pela mesma circunstância. Se o Botafogo cai na Copa do Brasil na terceira fase, qual é o prejuízo que isso gera? Se o Botafogo não avança para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, qual é o prejuízo que isso gera? Se o Botafogo termina na metade de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, quantos milhões a gente deixa de receber em premiação? Se o Botafogo não vai para a Copa Libertadores, quantos milhões também deixam de entrar nos cofres da SAF Botafogo? Se a torcida não comparece no estádio porque o time não está jogando absolutamente nada, quantos milhões deixam de ser arrecadados com bilheteria? Se o sócio-torcedor não cresce, quantos milhões deixam de ser arrecadados mais uma vez? A decisão, claro, vai considerar o valor da multa do Luiz Castro, mas invariavelmente tem que considerar todos esses outros elementos. Hoje, olhando o time jogar, a gente fala, realmente, o Botafogo vai deixar de arrecadar uma grana violenta. Porque jogando a bolinha que o Botafogo tá jogando, não conseguindo se impor nem contra o antepenúltimo colocado do campeonato chileno, uma equipe que acabou de subir da Série B do campeonato chileno, o que será que pode acontecer em outros momentos da temporada? Difícil, né? Situação bem complicada. Então, obviamente, quando a gente fala do cenário do Luiz Castro, é claro que são vários os caminhos possíveis. Mas nesse exato momento, você pensar numa reviravolta é você ser pra lá de otimista. De verdade, é ser pra lá de otimista. Eu queria muito que o Luiz Castro estivesse fazendo um trabalho fenomenal, que estivesse dando super certo. Todo botafoguense estaria feliz. O Botafogo jogando um futebol consistente, bacana, que ataca, que sofre poucos gols. Quem não estaria satisfeito num cenário como esse? Mas não é a nossa realidade. E esse é o grande X da questão. Eu, sinceramente, não consigo ver margem de mudança, margem pra gente realmente ter uma guinada. Hoje eu não consigo enxergar essa possibilidade. O Botafogo vai fazer o quê? O Textor vai fazer o quê? Porque nunca é demais lembrar. No fim das contas, a decisão e a caneta estão com ele. E aí, qual vai ser? Fogão, é isso que eu tinha pra falar sobre esse assunto. Vamos ver aí o que vai rolar em relação à figura do Luiz Castro. A torcida tá desanimada, tá irritada. Emoções que a gente não queria ver, né, presente nesse momento do Botafogo. Era um momento pra gente realmente estar confiante pra temporada que tá realmente começando. Um grande abraço e até a próxima.